Oi, pessoal. Vamos lá? Mais uma aula de genética, né? Dando sequência. Aí, então, agora alguns eventos, né? Diferentes do que acontecem. Então, ausência de dominância, codominância e letalidade. Essa aula, ela vem mostrar pra gente algumas coisas que acontecem de maneira diferente do que é esperado quando a gente fala lá da primeira lei de Mendel, lembra? Então, quando cruza dois indivíduos aí heterozigóticos, né, ou heterozigotos, a gente fica esperando esse resultado que está mostrando aí, né? Tem um quadrado de Punnett, então olha só, azão, azinho, certo? Com azão, azinho, a gente vai ter na proporção fenotípica, lembra que fenótipo é o que se expressa, né? O resultado do gene. Então, tem 3 dominantes. Por quê? Mesmo sendo azão-azão ou azão-azinho, a característica que se expressa é do gene dominante. Então, vai gerar um mesmo fenótipo, certo? Enquanto o único indivíduo ali, azinho-azinho, vai gerar para a gente um outro fenótipo, certo? Então, são só duas possibilidades de expressões, por conta do gene dominante presente ali. Já na proporção genotípica, nós temos três maneiras diferentes de apresentar isso, né? Tem o homozigoto dominante, que é o azão-azão, certo? Heterozigoto, que é azão-azinho, e aí nós temos dois nesse cruzamento. E, claro, de novo, o azinho-azinho, que é o nosso homozigoto recessivo, certo? Então, nós temos 3 tipos de genótipos que vão resultar em apenas 2 fenótipos. Isso é o que a gente viu na aula de primeira lei de Mendel. Isso é o que a gente espera quando faz um quadrado de Punnett. Esse é o resultado que nós esperamos. Porém, tá? Vários experimentos aí realizados por alguns pesquisadores verificaram que essas proporções fenotípicas, tá? Não era o que aparecia, tá? Não ocorria 100% das situações. Aí, poxa vida, e agora, né? Então, desculpa, tem algumas variações, certo? Nesse padrão clássico de herança mendeliana. Então, nós vamos ver a ausência de dominância, tá? Entre os alelos de um gene. Nós vamos ver a codominância, tá? E aí é o caso em que essa dominância é incompleta. E a letalidade, certo? E claro, letalidade, você vai ter a morte de algum indivíduo em alguma situação, tá? Agora, esses casos, tá, de ausência de dominância, codominância e letalidade, eles não diminuem e nem invalidam os princípios colocados lá por Mendel, tá bom? Mendel não estava errado. Apenas ele fez uma situação, ele mostrou para a gente uma situação que acontece, porém não é regra, né? Então, esses casos, eles ampliam ainda mais, ok? Essa herança mendeliana, né? Então, em todos eles, os pares de alelos separam-se na formação dos gametas, indo um alelo de cada par para um gameta diferente. Então, a primeira lei de Mendel ela continua sendo válida. E as únicas modificações observadas vão acontecer aí com relação às proporções fenotípicas. Genótipo, certíssimo. Esse quadrado de Punnett, certíssimo, tá bom? Mas são situações na interação desses genes, tá? E na distribuição deles nos gametas. Então, isso vai gerar para a gente resultados, fenótipos, né, diferentes, tá bom? Então, vamos ver o primeiro caso, que é a ausência de dominância. Então, quando não há relação de dominância e recessividade entre os alelos de um gene responsável por uma característica, surge no heterozigótico, tá? Ou heterozigoto, um fenótipo intermediário, ok? Vai surgir um outro fenótipo, nem relacionado com o gene dominante, nem relacionado com o gene recessivo, porque não tem relação de dominância. Vamos colocar aí o gene azão-azinho, tá? No mendelismo, né, no tradicional, azão domina sobre o azinho. Mas aqui, opa, não tem essa dominância. Então, a gente nem representa, né, da mesma maneira, tá bom? Então, esses casos a gente chama de ausência de dominância, mas você também vai encontrar por aí como herança intermediária ou dominância incompleta, tá? São alguns outros nomes dados a esse evento. Então, a proporção genotípica
é igual à fenotípica, tá? Por quê? Porque cada genótipo vai manifestar um fenótipo diferente. Então, do cruzamento entre dois heterozigotos, de novo, certo? Nós vamos obter, olha só, a seguinte apresentação. E aí, nesse quadro, a gente tem uma comparação, tá? Da dominância, que corresponde lá à primeira lei de Mendel, azão, azinho, o azão domina sobre o azinho, certo? E na segunda linha, né, na ausência de dominância, é esse exemplo agora, certo? E aí você percebe que, cadê o geneazinho? Por que que tem um Bzão, certo? Então, vou passar para frente porque tem a explicação aqui, ó. Quando há ausência de dominância, não se fala em alelos dominantes e recessivos. Não vamos representar com azão, azinho, tá bom? A representação gráfica desses alelos, ela pode ser feita de duas formas diferentes, tá? Com inicial maiúscula da letra do fenótipo manifestado quando em homozigose, ou com uma letra maiúscula qualquer com um indicador que diferencie os alelos. Então, a gente, como não tem mais dominância, não tem por que eu colocar um recessivo na história, certo? Então, eu vou representar tudo com letra maiúscula agora. E aí, a diferenciação vai ser o quê? A letra que eu vou usar, tá? Então, o exemplo mais conhecido do estudo de ausência de dominância é com essa flor maravilha, tá? Onde tem a foto delas aí, mostrando as cores que existem naturalmente, tá bom? Então, nós temos lá no cruzamento, na geração parental, a geração P, você tem, caso, né, ocorra aí o cruzamento da flor vermelha com a flor branca, vai surgir uma flor de cor rosa, certo? Caso fosse dominância, como é a primeira lei de Mendel, vermelha com branca, daria o que pra gente? Ou vermelha ou branca na geração F1. Lembra das ervilhas? Verde com amarela, e aí apareceu 100% amarela? Então, olha como ficou bem diferente mesmo essa relação, né? Vermelho com branco, apareceu uma terceira característica, né? Um terceiro fenótipo, ok? Então, isso mostra que não tem dominância. O vermelho não domina sobre o branco e nem o branco sobre o vermelho. Ocorre uma interação, né, entre esses genes. Então, ó, agora, quando você faz o cruzamento da rósea com rósea, né, deixa essa geração F1 aí ter descendentes, reaparece a cor vermelha e reaparece a cor branca, tá? Então, a gente vai representar aí, ó, a vermelha como sendo, só tem como ser, né, homozigota. Então, você representa com duas letras maiúsculas, né? Vamos colocar o V, simplesmente para representar o vermelho. O branco está representado pelo B, né, maiúsculo. E aí, olha os descendentes, carregam um gene V e um gene B, ok? E aparece o terceiro fenótipo, que é o fenótipo rosa. Quando ocorre o cruzamento, olha, como elas são heterozigóticas, quando se encontra novamente V com V, volta, né, a aparecer o fenótipo vermelho. Porém, quando aparece V com B, volta, né, permanece a característica rosa. E finalmente o B com o B vai aparecer a flor de cor branca, certo? Então, é uma mudança na maneira da representação, certo? Não tem a letra minúscula aqui, porque não tem dominância entre os genes, ok? Então, tu precisa prestar bastante atenção em como representar na hora do exercício. Isso é bem importante e é definitivo mesmo, né? Para qual tipo de herança você está colocando para aquela situação, tá? Outro caso que nós temos em genética é a codominância, tá bom? Então, em alguns casos em que os alelos não têm relação de dominância e recessividade entre si, o heterozigoto não apresenta um fenótipo intermediário, mas sim os dois fenótipos simultaneamente. Então, nesse caso, a gente fala que é codominância entre os alelos. Então, nós temos aqui no grupo sanguíneo, tá? O sistema MN, tá? Então, além do sistema ABO, que a gente tanto conhece, né? O sistema RH positivo, negativo, tem o sistema MN, tá? E aí, o quadro a seguir, ele vai mostrar para vocês, né? Os fenótipos possíveis e os genótipos.
Então, você percebe, olha, existem 2 genes, certo? O antígeno M, né, o que vai codificar aí a proteína do antígeno M e do antígeno N, certo? Então, bom, se eu tenho 2 genes, 2 alelos, né, pro genótipo M, eu sou do grupo M. Se eu tenho os meus 2 alelos do tipo N, eu sou do tipo N. Pronto, simples. Mas e se eu carrego um de cada um? Bom, eu sou MN, tá? Eu não tenho a prevalência nem de um, nem do outro, e nem surge uma terceira característica. Eu mantenho as duas, tá bom? Então, ó, nas hemácias dos indivíduos heterozigóticos, há os antígenos M e N, e não existe um antígeno intermediário, tá? E aí a gente fala em casos de codominância, certo? Tem mais uma situação muito interessante que aparece muito nos exercícios para vocês, tá? Que é a questão dos alelos letais, certo? Então, alterações nas proporções do monohibridismo podem também ocorrer em função dos alelos letais, que são alelos que, claro, né, provocam a morte dos indivíduos. Então, a existência, né, desses alelos letais foi sugerida pela primeira vez em 1905, tá? Onde um geneticista francês ele veio com trabalhos, né, com relação a camundongos, que é o experimento que está sendo demonstrado aí, tá? E aí ele estava estudando a herança da cor do pelo dos camundongos, que é determinado por um par de alelos com relação de dominância completa. E ele verificou que todos os camundongos amarelos eram heterozigóticos, tá? E que os selvagens, tá? Que a gente também chama de agouti, porque são selvagens com a cor acinzentada, eles eram homozigóticos recessivos, certo? E o que acontecia? Ele percebia que não tinha camundongo amarelo que fosse homozigótico dominante, né? O azão. Não tinha essa situação. Então, o que ele fez? Ao cruzar camundongos amarelos entre si, esse pesquisador sempre obtinha uma proporção fenotípica de 2 amarelos para 1 agouti. 2 amarelos para 1 agouti, certo? Proporção. Não ocorrendo a proporção mendeliana clássica, que é de 3 para 1. Lembra? Porque o azão e azinho vão gerar o mesmo fenótipo. Então, quando tinham lá os descendentes, e lembra, isso não quer dizer número de indivíduos, quer dizer probabilidade, ok? Ele passou a conseguir uma probabilidade diferente. Ao invés de 3 para 1, 2 para 1, ok? Então, ele propôs, né, uma explicação. Ele falou assim, o espermatozoide portador do alelo dominante não fecundava o óvulo portador do mesmo tipo de alelo azão, né? E aí, outros pesquisadores depois, né, conseguiram verificar que o indivíduo azão chegava a se formar, tá? Chegava a se formar, só que morria no útero antes de nascer. Então, provando que essa combinação do gene dominante, né, em duplicidade, em homozigose, era fatal. E aí a gente chama isso de letalidade. E aí, cuidado nos exercícios, porque toda vez que a gente faz lá o quadrado de Punnett, a gente tem uma proporção sobre 4, né? E olha aqui, 3, ok? Você tem uma redução aí nessa probabilidade, então você tem que realmente considerar que esse azão existe, porém, como ele não sobrevive, essa proporção você vai reduzir para 3 apenas, ok? Tem sempre que considerar essa existência no cruzamento, ok? Mas você já não vai mais trabalhar com ela, ok? Vai considerar que ela morreu e muda-se a probabilidade final no exercício, considerando aí 3 probabilidades possíveis, né? É bem interessante e, assim, não é difícil. É uma questão apenas de observação. Precisa prestar atenção ao enunciado do exercício, ok? Para ver que a probabilidade final vai ser diferenciada, ok? E aí lembra, a proporção está dando diferente porque tem letalidade envolvida, ok? Então, é isso. Até a próxima aula.